Graça e paz, meus amados irmãos em Cristo. Quero render graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Quero agradecer a Deus pela infinita misericórdia dEle pelas nossas vidas. Hoje o culto foi uma bênção, muito bom. Teve uns testemunhos muito fortes, muito lindos. E eu me lembrei dos meus sobrinhos, né? E da minha família, de mim também, de todos, né? Como Deus, Ele é fiel. E ali eu glorifiquei o nome do Senhor e falei, Senhor, eu vou ver todos da minha família libertos. Porque o pastor ali que deu testemunho, um era macumbeiro, outro vivia nas drogas, outro deixou o Senhor para virar fanqueira. E hoje estão todos na casa do Senhor. Missionárias, né? Homens e mulheres de Deus. E ele pastor. Então, eu louvo a Deus porque é um testemunho verídico, né? E nós precisamos dar esse testemunho na nossa vida. Eu fico falando com o Senhor, Senhor, cadê as promessas, né? As promessas na minha vida, né? De que eu iria pregar a Tua palavra, né? Que eu iria viajar muito pregando a palavra do Senhor. E às vezes eu fico me colocando nessa posição de dizer, já estou velha, a gente não tem essa mania de dizer, mas para o Senhor não tem idade. Para Deus não tem idade. Na hora certa Ele envia quem Ele quiser. Se a promessa foi dEle, vai se cumprir. Eu estava também meditando hoje, né, nos versículos que foi deixado para nossa reflexão, né, através do pastor Guilherme, ali que tem deixado, né, todos os dias. E eu, observando no livro de Jeremias, né, se não me engano é o capítulo 26, eu li os capítulos 24, 25 e 26, e lia, foi tão bom a leitura que eu comecei a ler e fui adiante, lendo mais capítulos, né? E eu observando, quando Deus chamou Jeremias, quando Deus falou para Jeremias, para ele ir fazer a obra, né? Para ele fazer o ídolo do Senhor, levar a palavra. E Jeremias, Deus não colocou Jeremias para falar com qualquer pessoa, não. Qualquer pessoa que eu diga assim. Porque naquela época, se você falasse algo para o rei, você estava sujeito à morte. Mas Jeremias não temeu, sabe por quê? Jeremias tinha certeza de quem tinha enviado ele, né? Que tinha sido o próprio Deus que tinha enviado a ele. E ali quando Jeremias falava do rei da Babilônia, que Deus ia enviar, mas Jeremias também falava que Deus queria que eles voltassem, o coração deles para o Senhor. Que eles voltassem a adorar o Senhor no templo, como outrora os pais adoravam o Senhor, né? Mas aquele povo não queria, né? Rejeitava a mensagem, e outros profetas ali para agradar o rei se levantavam, né? Se levantava ali contra Jeremias falando coisas que agradaria ao rei, mas não sabendo eles que Deus ia castigar tanto aqueles reis, porque não obedecia, como também ao profeta, se não me engano, Ananias, o nome dele, né? E aí eu fiquei vendo, gente, Jeremias ficou 26 anos pregando e avisando ao povo para se arrepender. 26 anos. E o povo não ouviu o profeta de Deus. E aí veio, né, a ruína, né? Veio a ruína de Judá e de Jerusalém, a ponto que até o templo foi destruído por causa da rebeldia, da teimosia daquele povo. E não é diferente nos dias de hoje com a gente, né? Ontem eu estava aqui em casa e o Senhor falava no meu coração, vai orar no templo, porque tem o dia de sábado que tem o jejum congregacional, de 8 da manhã às 7 da noite. E eu olhava ali, via o espaço vazio, né? Uns falavam, vou orar tal hora, até tal hora. E aí aquele espaço enorme, eu falava, meu Deus, eu moro quase dentro da igreja. Cadê força? Aí quando deu 5 e pouco, o Senhor falou, vai me adorar lá dentro. E eu, meu Deus, lá pro canto, aí eu desci, fui para a igreja, foi uma bênção. Só tinha eu e outra irmã lá, mas foi muito, muito bom. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes eu sacrifico. Minha carne, meu corpo dói por causa da desobediência. A gente não quer fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos.
Nós queremos fazer do nosso jeito, o que nós queremos. E Deus, Ele é Deus, Ele é soberano, né? Está acima de tudo e de todas as coisas. O Senhor, Ele é fiel. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer. E ali eu venho aquele testemunho ali na igreja, e louvando e agradecendo o nome do Senhor, eu falei, Senhor, Tu vai entrar no meio da minha família. O Senhor vai resgatar Cidevan, o Senhor vai resgatar Erivelto, Elvis, Douglas, André e Galdinho. O Senhor vai resgatar, porque o Senhor é justo. Todos aqueles que estão fora da Tua presença, dentro da minha casa, no meio da minha família, o Senhor vai resgatar. E foi uma palavra assim maravilhosa, foi uma palavra de conserto, né? De pessoas que fingem que servem ao Senhor. Porque as pessoas estão usando muito a palavra, a Bíblia. Pega a Bíblia, coloca debaixo do braço, como foi dito ali hoje, e diz que é um servo de Deus, e muitas pessoas acreditam, como a mídia está aí para nos mostrar, né? Então, amados irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Porque é muito sério. Não brinquem com a palavra do Senhor. Mas se o Senhor disser vai, porque é garantido. E ali Jeremias, quando Jeremias falou ali no templo, que Deus ia fazer, que aquele povo ia ter que viver debaixo do jugo de Nabucodonosor, se levantou, né, o Ananias, se não me engano é Ananias, eu sou muito ruim para nomes. E aí ele quebra o jugo que está no pescoço de Jeremias, que o próprio Deus mandou Jeremias colocar, simbolizando o que aquele povo ia passar naquela época. E Jeremias saiu e falou com ele assim, Deus mandou dizer assim diz o Senhor, você quebrou o jugo de madeira, mas o jugo que eu colocarei nesse povo é um jugo de ferro, ou seja, ninguém poderia quebrar, só ele, só Deus. E ele disse assim, né, e você morrerá, não viverás. Porque profetizou mentira com o meu nome. Gente, é muito sério a gente chegar aqui numa rede social e começar a falar de Deus, da palavra de Deus e distorcer a palavra. Que nós viemos vigiar e orar sempre, pedir ao Senhor que entre dentro de nossos lares, que nos cubra com a mão forte dele, porque é só Deus para nos dar livramento. Para guardar a nossa família, para guardar os nossos, né? Pessoas que nós amamos, pessoas que confiam nas nossas orações. É só Deus, e eu tenho sido muito covarde às vezes, porque às vezes a gente fala, será que é Deus ou será que é de mim? Mas eu digo para você, Deus, Ele é fiel, Ele não vai te deixar enganado. Deus, Ele vai fazer segundo o propósito dEle. Se você é uma pessoa de oração, se você é uma mulher ou um homem de oração, Deus vai te mostrar quando é Ele falando e quando é o desejo, o seu próprio desejo do seu coração. E assim, se for algo que agrada ao Senhor, Ele vai fazer porque Ele é Deus. E ali eu fiquei assim pensando, falei, meu Deus, esse povo era muito rebelde. Por isso que a palavra do Senhor, que lá no livro de Isaías, versículo 6 em diante, vai dizer que Deus levou Isaías, né, ali, ter com aquele povo, mas ele avisa logo, olha Isaías, esse povo aí que eu vou te levar lá, são um povo de dura serviço, né? Mas ele foi. Aí, por isso que Deus fala, porque Deus falou isso para Isaías, Deus falou isso para Jeremias, Deus falou isso para Ezequiel e para tantos outros profetas. Mas em todas essas palavras Deus diz, eu sou contigo e eu vou fazer. Então deixamos o nosso eu, o nosso achismo e vivamos a palavra do Senhor que é boa, perfeita e agradável. Deus, Ele quer tirar o jugo pesado de mim e de você, para colocar o dele que é leve e suave. É a palavra de Deus que diz isso. E ali eu vim meditando e refletindo ali, falando, Senhor, tira, Senhor, todo jugo pesado, porque não aguento mais. É dor aqui, dor ali, e Senhor, né? Mas eu quero dizer para você que há um Deus soberano, que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Ele quer resgatar a minha e a tua vida. E eu profetizo em nome de Jesus, e debaixo da palavra do Senhor, da ordenança do Senhor, que a minha casa serviremos ao Senhor. E que você que está me ouvindo, e a sua casa servirá ao Senhor. Que o Senhor vai tirar todo o jugo de cima de mim e de você, e da nossa família. Porque nós verdadeiramente queremos e somos um servo de Deus, uma serva de Deus. E é isso que o Senhor tem para mim e para você. Tirar todo o jugo, todo o peso. Que nós devemos viver o melhor dessa terra enquanto nós estivermos aqui. Porque quando o Senhor vier nos buscar, quando o Senhor disser que acabou, lá será muito melhor, segundo a palavra do Senhor.
E eu creio na palavra do Senhor. E eu estava pensando hoje, meu Deus, por que a gente fala do céu e fala que o céu é tão bom, e quando fala que vai morrer, fica com medo? Será que é porque o céu é bom demais? E a gente imagina que não é, e de repente temos medo da morte? Mas eu quero te encorajar a pedir ao Senhor que não te deixe, não permita você ter medo da morte, né? Mas ter medo e temer tão somente ao Deus Todo-Poderoso, que é Ele que é dono da vida e da morte. É Ele que faz, meus amados irmãos. Não tem outro caminho. Não tem como servir a dois deuses ou fingir que serve a Ele. Que você venha refletir nessa palavra e venha pedir ao Senhor para tirar o seu coração de pedra. Que aqui também fala que o Senhor vai tirar o coração de pedra. Quando Deus traz eles do cativeiro, foram 70 anos de cativeiro por causa da rebeldia. Mas o Senhor tem uma promessa para aqueles que perseverar. Tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, um coração que vai adorar ao Senhor. Amém? Fique com essas palavras, com essa mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê uma semana de excelência, que nós possamos caminhar com Jesus sempre e abraçar uns aos outros quando eles necessitam, quando eles precisam. Nós devemos estar ali, pronto para estar ali com eles. A palavra do Senhor diz que é melhor servir do que ser servido. Então, se eu sirvo, vai ser melhor do que eu ser servida. E por aí vai, né? Deus, Ele tem um propósito, tem uma promessa para nossas vidas. Mas para mudar o nosso coração. Que o Senhor venha arrancar a dureza do meu e do teu coração. Para que a gente sejamos pessoas melhores. Fique com Deus e que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Uma excelente semana. Uma excelente semana. Que Deus te guarde, que Deus nos guarde. E guarde a nossa casa. Para a honra e glória do nome dEle. Que nós devemos ser testemunho vivo. Que nós devemos testemunhar o que Deus vai fazer. Que Deus vai fazer na minha e na tua vida. E no meio dos nossos. Através da minha e da tua oração. Em nome de Jesus.